Então, meus amigos, me diga uma coisa. Já que os Red Pills eles falam que não querem mulher para se relacionar, não quer casar, não quer ter filho, é aquela coisa toda, então me diga uma coisa. Já que eles não querem mulher, por que eles vão em um puteiro para saciar sua vontade? Pega tudo que tem, gasta com uma puta para saciar sua vontade. E tem outra, por que eles? Por que eles, como posso dizer a vocês, por que eles assinam OnlyFans, Unigado, Privat, Fatal Model? Por que eles ficam vendo pornografia na internet para bater poeta? Por que eles ficam assistindo filme pornô? Por que eles compram boneca de plástico, boneca reborn, né, que fala, né? Boneca de plástico, né? Aquela boneca realista que parece mulher de verdade. Por que eles compram então? É porque eles querem alguém, eles querem amar alguém, como diz o James Red. Então, isso aí que eles falam assim, que eu não quero mulher, que eu não quero ninguém, que eu vou ficar na minha solitude, solitude nada, rapaz. No fundo, meu amigo, você quer alguém, você quer uma mulher bonita, gostosa, idônea, uma mulher vistosa, para ficar do teu lado, meu amigo. O que existe, na verdade, dentro da Red Pill é o quê? É uma hipocrisia, é uma militância, é uma hipocrisia dentro da própria Red Pill. Entendeu? É por isso que eu aqui, sacerdote escarlate, eu me saí desse negócio de Red Pill. Eu me saí dessa parada de Red Pill. Porque eu vi que é muita hipocrisia, eu vi que é muito... Os caras ficam pregando frustração, vitimismo em forma de superioridade. Porque quem é assim são o quê? São as feministas, que são assim. Elas acham que são vítimas dos homens, né? Tem ódio e ressentimento dos homens. Mas no fundo querem ser superiores a nós, dos homens. Assim também são alguns Red Pills, entendeu? Que fica com ódio, ressentimento, falando mal de mulher e não come ninguém, entendeu? Então a feminista radical que é um pouco marxista também, que é marxista, que tem um pouquinho também do marxismo também no meio também, né? O Red Pill e o Red Pill militante e deturpado, né? E satanizado, eles têm o mesmo discurso. O veneno é o mesmo, só muda o frasco. Entendeu, irmãos? Então, essa é uma hipocrisia desses casos aí. Porque eu observo muito. Observo e estudo muito. Entendeu? Aí observando o comportamento dos Red Pills, né? Dos Red Pills, que se dizem Red Pills, né? Entre aspas, que se dizem Red Pills, e estudando também outras coisas, eu tomei a conclusão que existem dois tipos de Red Pills. Tem o Red Pill, que é o genuíno, que prega e foca somente no seu desenvolvimento pessoal, em que ensina os homens, né, a se desenvolver pessoalmente na sua esfera espiritual, mental, física, profissional, entendeu? E também nos relacionamentos, né, nos seus relacionamentos. Aí sim, essa Red Pill genuína, porque desperta o homem para a realidade, para que ele venha se defender de mulher tóxica
e da intoxicidade da sociedade que nós estamos vivendo. Não é essa Red Pill aí, ó, fraca, patética, que é cheia de ódio, que é cheia de ressentimento, que coloca a mulher como uma vilã, entendeu? Que coloca o homem como um ar de vitimismo, como um ar de vítima, e que ao mesmo tempo com um ar de superioridade, claro, né? Existe mulheres ruins. Não estou dizendo aqui que não exista mulheres ruins. Mas é para isso que existe a Red Pill genuína, que ensina o homem a seguir o próprio caminho e para que venha se defender de mulheres tóxicas. Mas isso não quer dizer que você tem que odiá-las. Você tem que se defender delas. Entendeu, irmão? Então, entenda. Uma coisa é você ter ódio e ressentimento da mulher. E outra coisa é você se defender das artimanhas do profano feminino delas. Entendeu? Então, é bem isso aí. Entendeu? Porque não adianta você falar mal, ter ódio de mulher e ficar estagnado, velho. Ter o mesmo discurso. Eu vejo aí nas lives que eu participo aqui. Os caras têm o mesmo discurso, não desenvolvem nada, ainda por cima não come ninguém, e quando come, é pagando, entendeu? Se você não consegue comer ninguém, meu irmão, sem ser pagando, você fala o seguinte, cara, faça igual a mim, vá pro celibato, meu irmão. Vá pro celibato até o dia que você arranjar uma mulher honrosa, virtuosa, para suprir, para ficar 10 a 10 com você, velho. Entendeu? É como diz o ditado, nem toda mulher é puta, mas toda puta é uma mulher. Mesmo toda mulher vai te sacanear, mas a lei está na mão dela. A lei está na mão dela. Entendeu? A lei está na mão dela, está na mão da mulher. Ela pode te sacanear ou não, usando as leis, mas não são todas as mulheres que vão te sacanear. Entendeu? Veja o exemplo do vídeo que eu coloquei lá, do cara dando o depoimento dele, né? Falando que tá com a mãe solteira lá, conheceu uma mãe solteira lá, né? Uma mãe solteira, né? Lá, entendeu? E ele só queria só comer ela, velho. Só queria só comer ela, entendeu? Mas conhecendo a história dela, ele viu que não valia a pena comer ela e largar por aí, entendeu? Zoar com a mulher, zoar com a mina e ficar por isso mesmo, entendeu? Porque ele viu que ela não era culpada do término do relacionamento dela com o cara lá que botou filho, né? Que é o pai da filha dela, do filho dela, entendeu? Então você conhecendo a história da mina, você vai ver se ela é culpada ou não, se ela é ressentida ou não, se ela é tóxica ou não, entendeu? Apesar que toda mulher é assim, meu irmão. É como eu disse a você, nem toda mulher é puta, mas toda puta é mulher. Porque você não vai ver puteiro de homem. Você não vai ver puteiro de homem, você vai ver mais puteiro que tem a mulher. Dificilmente o homem tem êxito. O homem tem êxito em ser prostituto e garoto de programa. É bem difícil. O cara que é garoto de programa, ele só vai pegar quem? Só vai pegar viado e só vai pegar mulher velha. Entendeu? Dificilmente vai criar uma mulher. Dificilmente uma mulher vai pagar ele para. Dificilmente uma mulher vai pagar ele para comer ela. É muito difícil, entendeu? Então, meu amigo, esse aí é a realidade, né? É a realidade do que está acontecendo hoje em dia, entendeu? E voltando para o assunto da Red Pill, o homem Red Pill, na sua maioria, é hipócrita, velho. Principalmente esses Red Pills militantes. Agora, o Red Pill que se preocupa no seu desenvolvimento pessoal, esse sim, ele não tá nem aí pra mulher, não tá nem aí pra relacionamentos,
Se vier mulher, veio. Se não vir, paciência. Ele vive a sua solitude, né? Ele vive a sua solitude, né? Até um dia ele encontrar uma mulher virtuosa, né? Entendeu, irmãos? Agora, a hipocrisia está nos red pills militantes, no red pill deturpado, retardado, entendeu? Que fala essa separação, que tanto o red pill militante e a feminista radical ou não, fala a separação entre eles mesmos, né? Entre homens e mulheres. É esse tipo de gente aí, como as feministas e os red pills, é que faz essa divisão entre eles, esse apartheid entre homens e mulheres. Mas a mulher feminina, o red pill que se preocupa no seu desenvolvimento pessoal, ele não tá nem aí pra mulher, pra hipergamia. Ele tá a fim de quê? De se desenvolver para ele ser um cara melhor. Entendeu? Até o dia que ele tiver vida, que Deus der vida a ele vai continuar se desenvolvendo. Até o dia que de Deus chamar ele, ou se um dia ele morrer, ou se um dia, se ele for um cristão, Deus arrebatar ele. Entendeu? Porque você não pode ser como alguns, né? Que estavam na live, né? Como por exemplo, um tal de... Não sei se eu falo o nome deles aqui. Entendeu? O nome deles aqui. Entendeu? O nome deles aqui. Aí eu vou falar um tal de Adilson e um tal de Sigma Master Pio. Só porque o cara falou na live lá que era casado, que tinha namorado e tal, os caras começaram a atacar ele. Aí quando eu fui defender o cara, aí eles acharam ruim e atacaram a minha pessoa. Tanto é que o Aridilson pegou uma live minha, baixou uma live minha, pegou uma parte minha que eu tava defendendo ele, né? Ainda falou assim, o sacerdote Escalate tá dizendo que existe mulher exceção. Existe sim, mulher exceção. Existe sim. Existe, claro. Existe, né? Existe a mulher exceção. Mas essa mulher exceção tá muito difícil hoje em dia. E hoje em dia não é muito assim. Hoje em dia não é muito. Você vai perder tempo em procurar, entendeu? Você, em vez de você estar procurando uma mulher exceção, você tem que estar se preocupando no seu desenvolvimento pessoal. Porque eu sei que existe uma exceção, entendeu? Mas nem todo mundo vai ter essa uma exceção hoje em dia. Tem alguns que vão envelhecer sozinhos, velho. Outros vão achar sua mulher exceção, mas outros vão envelhecer sozinhos. Entendeu, meus irmãos? Então, se preocupe com o seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Porque a mulher exceção existe, claro, existe. Mas assim, enquanto você ficar esperando essa mulher exceção, você vai se tornar um cara pobre, débil e miserável. Porque assim, cuide do seu jardim para que as borboletas venham pousar nela. Em outras palavras, cuide do seu desenvolvimento pessoal, que vai chegar mulher, velho, na sua vida. Entendeu, meus irmãos? Então, tem alguns que essa mulher vai chegar mais cedo. Outros não vão chegar tão cedo. E tem alguns que nunca vão chegar. Mas o importante é que você venha estar se desenvolvendo. Tanto na sua esfera psíquica, espiritual, financeira,
academicamente falando, entendeu? O importante é você não parar de se desenvolver. Não importa o que esteja acontecendo com você. Entendeu, meus irmãos? Então, esses caras aí que eu falei, Sigma, Master Pio, Aridilson, esses caras aí são os Red Pill militantes, né? Frustrado, idiota. Que fala mal do cara lá porque o cara é casado. Por que ele fala mal do cara? Por que ele fala mal do cara? Que ele é casado, tem namorado e tal. Um tal de... Falaram mal do cara que tava lá, um tal de Ricardo Souza. Por quê? Porque eles têm inveja, velho. Eles têm inveja, frustração. Isso mostra o quê? A frustração deles, né? A frustração deles. A frustração deles. Entendeu, meus irmãos? Então, a frustração, o trauma deles lá, né? Tanto do Aridilson, tanto do Sigma Master Pio, que tem um canal aqui no YouTube. Entendeu? Tanto ele como o Aridilson, mas o Aridilson tem até um grupo no WhatsApp, né? Que é só pra merda. É porque esses caras assim, alguns caras assim, alguns caras dentro da Red Pill, eles são muito assim, encrenqueiros, né? E gostam de confusão. Eu tô aqui falando aqui o nome deles aqui, para você ficar ciente, né? Porque onde existe o joio, existe também o trigo também. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, eu espero que eles não fiquem chateados comigo, né? Porque aqui é a minha opinião, entendeu? Aqui é a minha opinião. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, entendeu? Então é isso. Então, resumindo. Dentro da Red Pill, dentro da comunidade masculinista, assim como dentro do feminismo, né? Existe muita hipocrisia. Mas o Red Pill genuíno, esse sim, ele não é hipócrita. Ele segue o seu próprio caminho, aconteça o que acontecer, e ele se desenvolve, né? Ele tá preocupado, ele não tá nem com hipergamia, com profano feminino. Quer dizer, ele se preocupa. Ele não vai se deixar levar por mulheres que são tóxicas. Mas ele vai ligar sim por seu alto desenvolvimento pessoal. Entendeu? Em todas as áreas da sua vida. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Ronque Pio nelas e que Deus abençoe a cada um de vocês. Viu, galera? Valeu, amigos. Um abraço. Aí eu tava quase esquecendo. Aí esse Sigma e o Aridilson estavam perturbando na minha live lá. Devido a esse acontecimento aí que eu falei a vocês. Que eles estavam falando mal do cara lá, porque o cara é casado, entendeu? Que tava na minha live. Aí eu tive que bloquear eles, né? Banir eles da minha live. Porque eles estavam falando mal do cara, né? Porque o cara é casado, entendeu? Mas é um cara desperto. É um cara que também é da Red Pill, mas ele agora tá na Ronk Pill também, igual a mim. Entendeu? Então é isso, né, velho? É isso aí, entendeu? É só isso que eu tô falando a vocês, viu? Bola, amigos, um abraço e que Deus te abençoe. E cuidado com a hipocrisia. Viva, meus irmãos. Valeu, um abraço. A hipocrisia dos Red Pills, na minha visão, é a seguinte. Eles dizem que são realistas e que não vivem de ilusões, mas criam outra ilusão, espelhada do feminismo radical. Só que, ao invés de idolatrar a mulher, demonizam. Pregam que homem tem que ser forte, livre e não depender de mulher, mas no fundo ficam obcecados falando delas o tempo todo. Ou seja, continuam presos ao mesmo eixo
que criticam. Falam em valores tradicionais, mas muitos vivem incentivando promiscuidade e hedonismo. Querem cobrar virtudes das mulheres, mas não se enxergam, mas não exigem o mesmo padrão. Outras palavras, eles cobram da mulher santidade e virtude. Mas só que alguns red pills, né, militantes, eles não fazem por onde. Como tá aqui, ó, querem cobrar virtude das mulheres, mas não exigem o mesmo padrão deles mesmos. Dizem lutar contra o sistema, mas na prática agem como um produto do próprio sistema, transformando do pessoal em ideologia e depois em marcando cursos, consultorias, etc. Eu vou falar de novo. Dizem lutar contra o sistema, mas na prática agem como um produto do próprio sistema, transformando do pessoal em ideologia e depois em mercados, cursos, consultorias, etc. Quer dizer, outras palavras, eles transformam a do pessoal em ideologia. E aí depois quer pagar curso, fazer curso para transformar o homem, vende curso para desenvolvimento pessoal, etc. Mas assim, não adianta nada, né? Você quer red pill, vender curso de desenvolvimento pessoal, sendo que você transforma a sua dor em ideologia, né? Em vez de transformar a sua dor em força para seguir em frente. Entendeu? E aí fala aqui, ó, vou ler de novo, né? Dizem lutar contra o sistema, mas na prática agem como um produto do próprio sistema, transformando a dor pessoal em ideologia, depois em mercado, cursos, consultorias e etc. Em resumo, a hipocrisia é que eles acusam o feminismo de vitimismo e incoerência, mas cometem os mesmos erros no polo oposto. Não adianta nada o red pill militante, né? Falar mal das feministas, sendo que eles fazem igual, né? É como eu falei anteriormente. O veneno é o mesmo, só muda o frasco. Porque enquanto os homens red pill, né, militantes, continuar com as mesmas armas do feminismo, que é o ódio, o vitimismo, o ressentimento, etc., eles não vão mudar em nada acerca do homem. Só vai piorar ainda mais o ódio que eles têm, a frustração que eles têm. Porque os red pills militantes, né, deturpados, né, essa red pill deturpada, em vez de curar o homem, acolher o homem, só transforma o homem em mais frustrado do que ele é. Entendeu, senhores? Então, é isso. Entendeu? E tem mais uma coisa, eu não estou falando da red pill raiz, que era mais um chamado ao homem assumir responsabilidade, crescer e parar de ser iludido, mas sim a red pill deturpada, que virou praticamente um espelho do feminismo radical. E
como é que eu posso falar aqui? Feminismo radical. Feminismo. Deixa eu ver aqui. Vou te mostrar esse paralelo lado a lado para você enxergar como os dois funcionam, como o veneno, como venenos diferentes no mesmo copo. Red Pill deturpada, demoniza as mulheres, todas são interesseiras, hipergamia, manipuladoras. Vitimismo masculino, culpa é do sistema da natureza feminina. Ainda luta contra isso. Promove promiscuidade, usa valores tradicionais só como retórica. Obsessão por mulheres, mas dizem que não precisam delas. Cria gurus que vendem cursos, fórmulas e soluções rápidas. Só diz realista, mas é relativo e cheio de ressentimento. Vamos ver aqui as feministas radicais. Demonizam o homem, todos são opressores, abusadores tóxicos. Vitimismo feminino. A culpa é do patriarcado dos homens. Não adianta lutar contra isso. Promove libertinagem sexual, mas falam em igualdade e respeito. Obsessão por homens, mesmo dizendo que não precisa deles. Cria líderes e influências que vivem de militância e discurso. Só diz liberdade, mas é reativo e cheio de ressentimento. Ou seja, é um espelho distorcido do outro. No final, os dois se alimentam da mesma fraqueza. Joga a responsabilidade no outro sexo e em vez de encarar a própria. Mas, se a gente for além da Red Pill deturpada e do feminismo radical, o homem que quer ser sábio e forte de verdade precisa se posicionar de outra forma. 1. Assumir responsabilidades plenas, sem vitimismo. Não culpar mulher, sistema, sociedade, nem natureza feminina. Reconhecer que quem governa a vida dele é ele mesmo diante de Deus e das próprias escolhas. 2. Dominar a si mesmo antes de dominar o mundo. Disciplina, autocontrole, mente firme. Se não governar os próprios impulsos, vai ser escravo deles. Isso inclui vícios, emoções descontroladas e até o ego. 3. Honrar valores reais. Não só falar, mas viver. Se ele cobra virtudes, ele também pratica virtudes. Vou falar de novo. Se ele cobra virtude, ele também pratica virtude. Força
Força com caráter vale mais do que força sem direção. 4. Tratar a mulher como mulher, não como inimiga, nem como ídolo. Nem demonizar, nem idolatrar. Vê como parceira e não como prisão ou ameaça. 5. Ser estratégico, não reativo. Feminismo radical e red pill deturpada são reações emocionais. São reações emocionais. O sábio age pela visão e princípios, não por ressentimento. 6. Construir não apenas críticas. Vou ler de novo. 6. Construir não apenas críticas. Opa, deixa eu ver aqui. 6. Construir não apenas crítica. Não apenas construir. 6. Construir não apenas criticar. Em vez de ficar preso no discurso de tudo está errado, ele investe em trabalho, disciplina, fé, família, comunidade. Em resumo, o verdadeiro homem forte não é aquele que bate no peito dizendo que é alfa, mas o que ninguém consegue corromper, nem dobrar, porque ele já venceu a si mesmo. Então é isso aí, meu irmão, é isso aí. Isso aí eu não falei somente o que eu sei sobre isso, mas eu queria estudar um pouco a mais para passar isso para vocês, entendeu? Então é isso aí, pessoal, viu? Um abraço aí e que mais uma vez que Deus te abençoe e ronque pio nelas.